Me responde com sinceridade. Quando o seu filho não atinge o que você esperava, o que você sente? Frustração? Medo? Preocupação com o futuro? E quando você coloca no reforço, paga aula particular, insiste numa atividade que ele não gosta ou cobra desempenho, notas altas, você está ajudando ele ou tentando aliviar a sua própria ansiedade? Será que, sem perceber, nós estamos pressionando nossos filhos enquanto acreditamos estar preparando? Eu sei que nenhum pai acorda pensando, hoje vou sobrecarregar meu filho. A intenção quase sempre é amor, mas amor misturado com medo pode virar pressão. E é sobre essa linha muito tênue que eu quero conversar hoje. Eu já lidei com crianças que têm 7, 8 anos e já se descrevem como insuficientes. Já dizem que, eu sou burro, eu não consigo, todo mundo é melhor que eu. E quando uma criança começa a se definir pelo erro, isso não é apenas dificuldade pedagógica. Isso é identidade e informação sendo atravessada por comparação constante. E às vezes a gente até fala assim, eu quero que a escola puxe mesmo, com a intenção de fazer o melhor pelos nossos filhos. Mas isso não nasce só da escola, isso nasce no ambiente emocional que a cerca. E eu preciso que você entenda uma coisa. O cérebro infantil ainda está em desenvolvimento. Ele não interpreta a cobrança da mesma forma que um adulto. Ele não separa você pode melhorar de você não é bom o suficiente com tanta facilidade. O córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro responsável pelo planejamento, controle de impulsos e tomada de decisão, completa sua formação geralmente entre 20 e 25 anos. Então, se você for uma mãe ou um pai jovem aí na casa dos 20, nem o seu cérebro terminou de se formar ainda. Então, eu quero que você pense o seguinte: o cérebro infantil é como uma casa ainda em construção. As estruturas estão sendo erguidas, as janelas emocionais ainda estão sendo instaladas. As paredes da autorregulação ainda estão secando e nós já estamos pendurando sobre essa casa o peso de expectativas adultas, desempenho, produtividade, resultado. E o que para nós é incentivo, para um cérebro em desenvolvimento pode ser visto como uma ameaça. Vivemos numa sociedade que valoriza produtividade acima da saúde emocional. Nós mesmos, adultos, estamos exaustos tentando dar conta de expectativas irreais muitas vezes, mas será que, sem querer, você está replicando esse modelo na infância do seu filho? Queremos que eles estejam preparados, eu sei, mas às vezes confundimos preparo com pressão constante. E existe uma diferença enorme entre apoiar o crescimento e acelerar o desenvolvimento. Funções executivas como planejamento, controle da atenção, tolerância à frustração levam anos para amadurecer, mas o que estamos fazendo? Exigindo foco prolongado, controle emocional e alta performance de cérebros que ainda estão aprendendo a se organizar. É como cobrar a firmeza de um concreto que ainda não secou. Se você pisar, seu pé vai afundar e pode deixar uma marca permanente se não for corrigido. E quando essa pressão se torna constante, o corpo entra em estado de alerta. O estresse prolongado ativa sistemas biológicos que não foram feitos para funcionar o tempo todo. Um cérebro em alerta não aprende com curiosidade, aprende com medo. E medo até pode produzir um resultado imediato, mas ele cobra juros emocionais no futuro. A gente vê que a alfabetização está cada vez mais precoce. A agenda infantil parece uma agenda corporativa. Inglês, reforço, esporte, música, terapia, tarefa. A infância virou um currículo competitivo. Estamos transformando o brincar, que é o laboratório natural do desenvolvimento, em um luxo dispensável. A sociedade celebra a criança adiantada, a que lê antes dos 5, a que se comporta como um mini adulto. Mas pouco se fala da ansiedade silenciosa, do perfeccionismo precoce, da dificuldade de tolerar frustração que cresce junto com essa antecipação. O subconsciente da criança passa a entender que o valor dela está atrelado
ao desempenho. Que errar é falhar como pessoa, que ser suficiente depende de nota, comportamento e comparação. E quando a identidade começa a se formar sob esse olhar avaliativo constante, a infância deixa de ser território de descoberta e vira território de provação. Eu já acompanhei crianças que desenvolveram dores físicas antes das avaliações. Aquela famosa dor de barriga, dor de cabeça. E o que acontece? Crianças que deixam de tentar porque têm medo de confirmar que não são boas o bastante, crianças brilhantes que perderam a curiosidade porque aprender virou sinônimo de pressão. E o que eu vejo acontecer com frequência são mães e pais confundindo antecipação com avanço. Antecipar conteúdo não significa amadurecer desenvolvimento. Forçar desempenho não significa fortalecer a competência. O desenvolvimento humano tem ritmo, tem tempo, tem fases. Quando aceleramos demais, podemos até colher resultados aparentes, mas comprometemos a base. É como puxar uma planta para que ela cresça mais rápido. Você não acelera o crescimento, você fragiliza a raiz. Talvez o maior cuidado que possamos ter hoje não seja acelerar a aprendizagem, seja proteger o tempo de amadurecer. Porque uma criança que aprende com segurança desenvolve competência, uma criança que aprende com medo desenvolve defesa. E defesa não é sinônimo de desenvolvimento. Então, o que podemos fazer enquanto pais? O que está ao nosso alcance para mudar? Existem algumas atitudes simples, mas profundas, que podem proteger a infância, mesmo dentro de um sistema exigente. A primeira é desacelerar a comparação. Comparação constante é uma forma silenciosa de violência emocional. Quando a criança escuta, seu colega já consegue, ela aprende que valor é relativo, que ser quem ela é não basta. Cada criança tem um ritmo neurológico próprio. Desenvolvimento não é uma corrida de 100 metros, é a maratona com tempos diferentes. A segunda atitude é proteger o erro. O erro é uma ferramenta de aprendizagem. Quando o adulto reage ao erro com irritação ou decepção exagerada, a criança aprende a temer o processo. Mas quando o erro é tratado como parte natural do caminho, o cérebro entende que pode tentar de novo. E tentar de novo é o que constrói competência real. A terceira é defender o brincar como algo essencial, não é prêmio depois do desempenho. Brincar não é pausa da aprendizagem, é a própria aprendizagem acontecendo de forma orgânica. No brincar, a criança organiza emoções, desenvolve a linguagem, exercita funções executivas e aprende a negociar com o mundo. Retirar o brincar para adiantar conteúdo é como retirar os alicerces para acelerar a construção. A quarta atitude é observar sinais emocionais antes de observar notas. Antes de perguntar para o seu filho, quanto que você tirou? Talvez possamos perguntar, como você se sentiu? Se a criança está constantemente ansiosa, chorosa, com medo excessivo de errar, isso é mais urgente do que o desempenho. Nota pode ser recuperada. Autoconfiança ferida leva muito mais tempo. E a quinta coisa que podemos fazer talvez é a mais difícil, que é revisar nossas próprias expectativas. Às vezes a pressão não vem da escola exatamente, vem do nosso medo. O medo de que o filho fique para trás, medo de que não seja competitivo, medo de que ele sofra no futuro. Mas quando projetamos esse medo sobre a infância, transformamos o presente da criança em preparação ansiosa para um amanhã hipotético. Crianças não precisam ser excepcionais, elas precisam ser estáveis emocionalmente para se tornarem adultas funcionais. Quando diminuímos a pressão em casa, criamos um espaço de segurança que compensa muitas exigências externas. A escola pode cobrar desempenho, mas o lar precisa ser o ambiente em que a criança reafirme o valor incondicional dela. E talvez seja isso que mais proteja uma criança do adoecimento. Saber que ela não precisa performar para merecer amor. Talvez a escola não mude, talvez o sistema continue exigente. Mas dentro de casa, nós ainda temos o poder de decisão. Podemos decidir se vamos ser mais uma fonte de pressão ou um espaço de segurança. Podemos decidir se o nosso filho vai aprender que valor depende de desempenho
ou que desempenho é apenas uma parte pequena de quem ele é. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com outros pais. Não para criar culpa, mas para criar consciência. Porque quanto mais a gente conversa sobre isso, mais espaço a infância ganha para existir de forma saudável. E se você que é pai ou mãe e percebe sinais de sofrimento no seu filho, não ignore. Observar é cuidado, procurar ajuda é responsabilidade, não é fracasso. A infância não é preparação para a vida, a infância já é vida e merece ser vivida sem a pressão de performar.